Olá, meu nome é Bárbara Gonçalves Oliveira, eu sou aluna do curso de pós-graduação da PUC Minas em Ciência de Dados e Big Data, e o meu trabalho de TCC, intitulado Fresco ou Podre? Uma análise dos reviews do Rotten Tomatoes, tem como objetivo avaliar os reviews dos críticos do Rotten Tomatoes com os dos usuários da mesma plataforma, para poder agregar as informações e as opiniões sobre todos os títulos lá contidos. A ideia para o desenvolvimento deste trabalho surgiu de uma paixão, o cinema. Sabemos que existem muitos filmes que dividem opiniões, uns amam e outros detestam. Mas como chegar a um consenso? Será possível fazer uso de dados nesse mundo tão conectado em que se vive hoje para tentar trazer luz a esse problema? Felizmente, podemos usar a ciência de dados a nosso favor. Bom, o problema é, o Rotten Tomatoes, ele é uma plataforma que se considera a fonte mais confiável do mundo de recomendações de entretenimento de qualidade e que oferece aos fãs um guia completo do que é fresco e do que é podre. Porém, críticos e telespectadores podem deixar seus reviews no site, porém, só os reviews dos críticos têm um rótulo e são utilizados para compor a classificação final dos filmes, que é usada no guia do site. Então, como que a gente pode saber a opinião geral dos telespectadores? A ideia aqui, então, foi utilizar os reviews dos críticos, já que eles possuem rótulos, para tentar criar um modelo de classificação que fosse capaz de classificar os reviews dos telespectadores também, posteriormente, podendo-se chegar a um consenso geral sobre qualquer filme em questão. Os dados utilizados para o treino e teste do modelo foram obtidos da plataforma Kaggle. De lá eram dois conjuntos de dados, um com os reviews dos críticos, que continham o conteúdo do review propriamente e a classificação final, e um dos dados dos filmes com todos os detalhes dos filmes que estavam contidos naquela base. Já o conjunto de dados utilizado para avaliar o modelo foi obtido através de uma chamada na API do Rotten Tomatoes para o filme em questão, e que eu escolhi, e possui o identificador do filme e os reviews dos telespectadores. O conjunto de dados dos reviews dos críticos, ou seja, o que foi usado para treinar o modelo, ele tem pouco mais de 1 milhão de registros de reviews, sendo que destes, 64% são fresh, 36% são rotten. Esses reviews são de pouco mais de 17 mil filmes, e cada filme tem uma quantidade média de 60 reviews. Em relação ao gênero, mais da metade do dataset é composto por filmes de drama, ação e aventura e comédia. E em relação ao rótulo, todos os gêneros se mostraram com cerca de 1/3 dos filmes avaliados como Rotten. Além da diversidade de gêneros, a diversidade de épocas também está presente nesse conjunto de dados. Ele possui filmes que foram lançados nos últimos 100 anos, aproximadamente. Os reviews, por outro lado, são bem mais novos, visto que a plataforma é recente, é uma plataforma online, né? Então, a partir do ano 2000, a gente tem uma média de 50 mil reviews por ano. A estratégia utilizada para treino do modelo foi de utilizar o conteúdo dos reviews dos críticos, como uma feature do modelo, e a classificação dada por eles, ou seja, se o filme é fresh ou rotten, como a variável alvo. E na modelagem eu optei por utilizar a técnica de Term Frequency Inverse Document Frequency,
que consiste no cálculo da importância de um termo num documento dentro de uma coleção de documentos. Depois disso, eu também, aliado ao TF-IDF, eu utilizei 4 classificadores para fins de comparação e para poder também escolher qual que performava melhor. Para modelagem, eu acabei dividindo o dataset entre teste e treino, deixei 70% para treino e o restante para teste. Dos 4 classificadores que eu testei, o primeiro foi a regressão logística. Ela teve uma boa performance, com uma acurácia geral de 82%, uma área sob a curva de 0,893, que indica que o modelo foi bem eficaz em diferenciar uma classe da outra, e uma taxa de recall para a classe Rotten de 0,69. Já o segundo modelo algoritmo testado foi o Gradient Boosting, que entregou uma performance mediana, uma acurácia geral de 68%, uma área sob a curva de 0,724 e um recall para a classe Rotten de 0,14, o que indica que esse modelo não soube classificar os registros Rotten quando eles eram de fato dessa classe. O próximo foi o SVC, que teve resultados similares da regressão logística, com acurácia geral de 82%, área sob a curva de 0,893 e um recall de 0,7 para a classe Rotten. E, por último, testei o KNN, que entregou a pior performance de todas, com uma acurácia de 60%, uma área sob a curva de 0,584 e um recall de 0,39 para a classe Rotten. Então, após essa primeira modelagem, alguns problemas foram encontrados, obviamente, por se tratar de uma base muito extensa. Qualquer tipo de pré-processamento era inviável por falta de recursos computacionais. Então, dessa forma, a única escolha foi utilizar os dados como eles estavam e eu só fiz o tratamento dos dados nulos. Porém, agora com uma nova estratégia, eu optei por fazer a amostragem desse dataset, também fazer uma limpeza dos reviews que não fossem em inglês e passar os dados para um processo de lematização para poder reduzir os termos a versões mais genéricas dos mesmos. A lematização consiste no processo de deflexionar uma palavra para se obter o seu lema, ou seja, a forma que ele normalmente é encontrado no dicionário. Por exemplo, bom, melhor e ótimo são formas flexionadas da palavra bom. A lematização, nesse caso, é importante para poder obter um documento mais padronizado que consiga abranger uma quantidade maior de termos que partilham o mesmo lema. Assim, a gente também consegue facilitar o aprendizado do modelo. Aqui a gente tem um exemplo da lematização já nos dados que foram usados na avaliação do modelo. A gente consegue ver aqui, por exemplo, termos como worst sendo reduzidos para o termo bad. Mas isso também é importante para termos que podem variar, que nem no exemplo que foi bom, melhor e ótimo, são 3 termos que vão ser reduzidos para só um. Aqui nesse caso foi worst que foi para bad, mas a gente poderia ter outros tipos de termos variados que poderiam ter sido reduzidos para só um. Bom, então eu fiz a amostragem de 40% do dataset, eu estratifiquei essa amostragem por filme e por rótulo de classificação, para que os dados continuassem representativos do dataset original, e com isso eu obtive 425 mil registros, e sendo que após a limpeza dos registros que não fossem em inglês, eu obtive 420 mil registros em inglês. Depois disso, todos esses registros foram lematizados e prontos para aplicar todos os modelos novamente. A modelagem continua a mesma, fiz a mesma separação de 70% para treino, 30% para teste.
e eu usei todos os mesmos modelos que eu tinha usado antes, não mudei os algoritmos. Ainda utilizei também a técnica do TF-IDF, conjunto com todos esses classificadores. As métricas deram uma leve decaída em relação à modelagem anterior, mas isso já era esperado, porque eu dei uma boa reduzida no dataset e também porque agora os dados estão lematizados. Mas ainda assim foi possível ter resultados muito bons. A regressão logística mesmo, que foi a que eu acabei escolhendo para aplicar nos dados de avaliação posteriormente, ela entregou uma acurácia geral de 80%, uma área sobre a curva de 0,866 e um recall para a classe Rotten de 0,63. O gradient boosting, ainda com a mesma performance mediana, o SVC com uma performance ainda próxima da regressão logística, mas ligeiramente pior, e o KNN, que foi o pior de todos, uma acurácia geral de 50%, praticamente jogar uma moeda por ar. O filme escolhido para avaliação dos resultados foi, na verdade, uma escolha pessoal minha, de um filme que eu acho muito polêmico, um filme que eu particularmente gostei, mas que quando eu falava com as pessoas, elas odiavam e umas amavam, e então muito polêmico, que é o filme Mother. E a coleta foi feita através de uma chamada na API da página do filme, lá no Rotten Tomatoes. Essa chamada retornou 3.678 reviews, e após a limpeza dos reviews que não fossem em inglês, eu fiquei com 3.544 reviews em inglês. Aí eu lematizei todos esses registros e pude passar eles pelo modelo e avaliar os resultados. Então foi feita a aplicação da regressão logística, que foi o modelo que eu escolhi. E então aqui a gente tem os resultados dos telespectadores comparados já com os dos críticos. Então, para os telespectadores, 55% deles classificou o filme, de acordo com o modelo, como Rotten. Ou seja, mais da metade não gostou do filme. Já em contrapartida dos críticos, 68% classificou o filme como fresh. Uma diferença bem expressiva em relação a essas duas classificações, mas essa já era uma suspeita minha, foi por isso que eu escolhi esse filme, e, enfim, eu pude até corroborar a minha suspeita ao investigar esses resultados, né? Para ilustrar o desempenho do modelo, eu plotei algumas nuvens de palavras para os reviews dos telespectadores que foram classificados aqui nessa página aqui como os Rotten. Aqui a gente pode ver então algumas palavras, alguns termos, sentenças que podem ser consideradas ruins, por exemplo, bad movie, waste time, horrible, awful, enfim, termos que nos mostram que o modelo acertou em fazer essa classificação desses filmes como Rotten. Já aqui, nós temos a nuvem de palavras dos reviews que foram classificados como fresh pelo modelo, e já aqui a gente consegue ver alguns termos positivos, como like, good, love, great. E então aqui também a gente consegue perceber que o modelo conseguiu capturar bem esses reviews e classificá-los. Para estreitar um pouco mais essa análise, eu trouxe aqui as 10 primeiras linhas dos reviews dos telespectadores já modeladas e preditas pelo modelo. E ao fazer a análise dessa amostra e comparar com a classificação que o modelo deu, a gente consegue concluir que o algoritmo foi capaz de classificar corretamente esses reviews. Claro que aqui é uma amostra das 10 primeiras linhas, mas já dá para ter uma ideia. Então, em conclusão, eu pude então corroborar minhas suspeitas em relação a esse título, mas não se limita somente a ele, né?
Esse classificador, com ele eu posso conduzir essa análise para qualquer outro filme que eu queira, desde que esse esteja disponível lá no site do Rotten Tomatoes e que, claro, né, que tenha reviews de usuários. Para mais detalhes, todos os códigos e documentos se encontram no meu repositório do GitHub. Foi muito interessante, foi um prazer desenvolver esse trabalho, me agregou muito conhecimento, foi muito legal de desenvolver. E é isso. Agradeço, obrigada e até a próxima.